Isso mesmo, Ailton. Já aqui com o professor Carlos Jorge. Amanhã tem, movimentação na cidade de Arapiraca, uma assembleia no Clube do Professor. Na sexta-feira tem um ato público, movimentação pelas principais ruas da capital do Agreste Alagoano. E na segunda-feira, mais uma assembleia na capital do estado. E se aí os professores entenderem que tem que ir para greve, infelizmente, acho que é isso que vai acontecer. Professor, presidente, negócio não está fácil na rede estadual. Bom dia. Bom dia ao Ailton, a todos aí da bancada e aos ouvintes que estão nos acompanhando. A situação é séria no estado de Alagoas. Nós travamos uma luta grande com esse governador Paulo Dantas, que vem desvalorizando os trabalhadores desde o ano passado, quando assumiu como governador tampão, e nós sabemos que a classe trabalhadora não aguenta mais ter o salário defasado aqui no estado de Alagoas. Com relação ao percentual que foi oferecido e a forma como a Secretaria de Estado da Educação colocou para esse aumento chegar ao professor, não é o suficiente, não é o esperado e infelizmente também não é o merecido. É um descaso com a educação, presidente. Sem dúvida, nós sabemos que o estado de Alagoas pode sim conceder um reajuste digno aos trabalhadores, tendo em vista que em 2022 não recebemos o reajuste completo, foi apenas 10,06%, quando o piso nacional foi de 33,24% e o governo só repassou 10%, deixando 23% praticamente perdido para a classe trabalhadora. Em 2021 também não tivemos reajuste, foi só o IPCA, e esse ano foi pior ainda, nem o IPCA o governador ofereceu à classe trabalhadora, colocando para a Assembleia Legislativa já um projeto pronto, sem passar pela educação, de 5,89, mas dividido para os 2 anos, 3 em 2022, 3 em 2023, que é esse ano, e 2, alguma coisa para o ano que vem. Isso não existe, isso não é reajuste que se passe para uma educação que tem recurso, que tem um fundo próprio, que é o Fundeb, e que tem uma carreira a ser cumprida. E esse governador que vem desvalorizando, sem pretender a educação, junto com toda a sua equipe, não valoriza o trabalhador e diz que a educação é a educação 10. Como se fazer a educação 10, Paulo Dantas? Com o servidor na ponta com 0 de reajuste. Walter. Presidente Carlos Jorge, quando a gente sim, Ailton, só um instante, Ailton. Okay. Quando a gente observa esse cenário, por exemplo, a educação nos últimos 8 anos ela tinha avançado bastante no estado de Alagoas, em todos os municípios, com reformas de escolas, ginásios poliesportivos, uma valorização salarial, não o satisfatório, mas aquilo que realmente deu para ser dado, mas a gente observa que nos últimos 9 meses, 10 meses, a coisa tem sido diferente. Isso pode comprometer tudo aquilo que foi conquistado, por exemplo, nos últimos 7, 8 anos? Exatamente. Nós sabemos da luta que foi com o governador Renan Filho por alguns anos, sem reajuste. Já próximo ao final do mandato dele, ele, com a luta muito grande do Sinteal, dos trabalhadores, conseguimos avançar um pouco na questão das tabelas de vencimento, reorganizando os vencimentos, dando aos trabalhadores um pouco daquilo que foi retirado ao longo dos anos. Entretanto, agora com Paulo Dantas, ele está fazendo a mesma coisa que fez Renan no início do mandato, congelando o salário, não repassando. Daqui a pouco vamos estar com o salário defasado igual antes dessa reorganização da tabela. Então não existe você fazer uma reorganização de tabela em um ano e depois passar 3, 4 anos sem reajuste, novamente sacrificando o trabalhador e, logicamente, a educação de Alagoas, que ele tanto bate no peito e diz que é a escola 10. Que escola 10 é essa, Paulo Dantas? Pois é, o Ailton tem pergunta lá no estúdio, vamos ouvir aqui para passar para o nosso entrevistado. O Walter, sobre a adesão, a gente sabe muito bem que os efetivos vão à luta, né? Eles têm estabilidade, mas tem aqueles que são contratados. Qual é o pensamento do Carlos Jorge, da direção do Sinteal, com esse pessoal? Se esse pessoal vai participar também, vai aderir à greve? Portanto, essa é a pergunta para você, para ele no caso. Certo, Ailton. Olha, o Ailton faz um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo com relação à adesão dessa possível paralisação, com relação a quem é concursado, enfim, é uma situação, mas com relação à adesão de quem é contratado, de quem passou por processo seletivo, como é que está essa questão e qual a expectativa nesse sentido? Exatamente, nós já temos esses 3 dias de greve, já foi votado isso em Assembleia semana passada, começando amanhã, terminando na segunda-feira, para
ver se o governo acorda e nos dá uma proposta decente para a classe trabalhadora. A adesão na última sexta-feira que tivemos um movimento em Maceió, na semana passada, foi praticamente de 100% da escola de Arapiraca, parecendo que só a escola militar não parou, então continuamos nessa mesma situação. Praticamente todas as escolas da nossa regional aderindo à greve por esses 3 dias, e o efetivo tem todo o direito de parar, não importa se está no período probatório ou não, é o direito do servidor parar, e o contratado, que é o PSS, também tem o direito dele de parar, sim, porque ele não deve favor a político algum, eles passaram em um processo seletivo. Então, a gente fecha a escola, essa é a nossa fala enquanto Sinteal, para que depois a gente possa todo mundo junto pagar esses 3 dias ao aluno, porque o aluno não pode ficar sem esses 3 dias de aula, e se a gente fechar a escola só com o concursado e o contratado for lá, não consegue ministrar aula porque não tem como, não dá para abrir a escola totalmente, e fica quem perde é o aluno. Então o correto é fechar a escola toda, não só efetivo, mas também o PSS, quando voltar a greve, quando a gente conseguir o reajuste que Paulo Dantas está negando, a gente vê no calendário esses dias de greve para pagar para o aluno da rede estadual. Presidente, a gente observa que o cenário na rede estadual não é dos melhores, isso gera preocupação, mas tem alguns municípios aqui na região que continuam naquela mesma situação. O repasse salarial não acontece de acordo com o dinheiro que chega aos municípios, precatórios não são pagos. Que avaliação o senhor faz desde aquele período que a gente teve contato com relação a essas questões, não só de Arapiraca, mas de outros municípios? E agora, como é que está a situação nos dias atuais? Exatamente, nós temos esse também problemas dos municípios aqui da regional. Temos 2 municípios da regional que não concedeu o reajuste completo, que foi Lima e Anadia, a terra que eu trabalho também, a terra onde eu moro, Itaquarana. Estamos acompanhando os valores que estão chegando. Vamos soltar daqui a pouco, ou amanhã ou depois, o relatório de quanto chegou esse ano e quanto chegou ano passado, e quanto o prefeito desses 2 municípios poderia ter repassado de reajuste, e os demais municípios repassaram. O reajuste está acompanhando também, porque se tiver como ainda tiver mais dinheiro do que o que já foi repassado, a gente cobra com reajuste ainda esse ano, e não sobra para rateio em nenhum município. Muito bem, a gente agradece aqui, Ailton, ao professor Carlos Jorge, presidente do Sinteal Agreste do estado de Alagoas. E só recapitulando, vamos lá, amanhã, quinta-feira, 9 horas da manhã, assembleia no Clube do Professor, no bairro Itapuana. Sexta-feira, 8 horas da manhã, ato público, concentração em frente à Escola Quintela Cavalcante, aqui na cidade de Arapiraca. E aí pode ser professor de toda a região do Agreste do estado. E na segunda-feira, Assembleia Geral em Maceió. Acredito que muitos professores de todo o estado de Alagoas irão participar deste momento com o objetivo lógico de ter o seu direito, de ter um salário digno, já que o professor sempre foi, infelizmente, massacrado ao longo da história, e pelo que parece, atualmente a gente vê outras questões, enfim, que envolvem não só as condições de trabalho, mas também as condições salariais, o que é um absurdo, infelizmente, com relação a esse profissional tão importante para toda a formação escolar de outras profissões aqui no Brasil. Eu giro com a informação em nome de Azul Atacarejo, onde tem preço e serviço. Vem com a gente, segue o líder, e também da Panificadora São Jerônimo, a maior variedade de pães, bolos e biscoitos do estado de Alagoas. Aí, Comando 91.